Então, as 7 bem-aventuranças, hoje a primeira bem-aventurança. Antes, nós precisamos entender, meus irmãos, que quando lemos o livro do Apocalipse, estamos lendo uma literatura que se chama apocalíptica. Por isso que o livro de Apocalipse se difere de todos os textos do Novo Testamento. Nós temos um livro com essa mesma característica no Antigo Testamento, que é o livro de Daniel e algumas partes de outros profetas também, como Ezequiel. É interessante notar, quando nós estudamos a Bíblia, que essa literatura apocalíptica, ela é posterior ao que a gente entende de literatura profética, que nós encontramos no Antigo Testamento. É interessante, não é? A visão profética tem uma característica de visões definitivas. A palavra profética anuncia acontecimentos futuros, marcada por palavras exortativas. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Quando nós lemos o Apocalipse, já aprendemos isso, que ao longo da história, as pessoas foram tendo formas de ver o livro. Rapidamente as pessoas entendem que os 22 capítulos, por exemplo, tem a ver com o momento da igreja só, que se chama de visão preterista. Nós tivemos a visão histórica, que é uma ideia de encontrar ao longo da história acontecimentos em cada momento histórico, da mesma forma que nós vemos no primeiro século, a forma simbólica, que entende os símbolos do livro num quadro de conflito, né, entre as forças sobrenaturais celestiais do reino de Deus e forças do mal, e a visão futurista, que entende que grande parte do livro é para frente. E nos últimos anos tem surgido uma visão mais eclética, que é mais interessante, que consegue ver elementos do contexto histórico do primeiro século no livro, questões históricas importantes, o simbolismo do livro e também situações do futuro. A gente vê essa possibilidade então de aglutinar várias visões no livro. Quando João recebe essa revelação, ele recebe num período de perseguição, e o imperador é o imperador Domiciano, que desenvolveu o seu império de 81 a 96, né? Tito Flávio Domiciano, nome completo, e foi um homem que perseguiu muito a igreja. Então nós entendemos que esse livro foi escrito no final do século, portanto, 95 a 100, não é? Os estudiosos trazem pouca variação, a gente entende no final do século I, e essa igreja que recebe essa palavra está sofrendo, está vivendo situações difíceis. Então o livro, ao contrário da teologia popular, porque existe muita visão popular e não correta da Bíblia, a visão do livro é trazer esperança. Quando você lê o livro, aqueles irmãos, os primeiros irmãos que estão recebendo essa mensagem, estão recebendo uma mensagem de esperança, porque estão em sofrimento e perseguição. É muito importante. Nós encontramos consolo no livro do Apocalipse. Há um Deus na história, que está guiando a história e que vai se manifestar poderosamente. Então não é o imperador que reina, é o Cordeiro, é o Cristo que morreu e ressuscitou, que reina. Essa é a mensagem do Apocalipse, que significa desvendamento, revelação. Quando lemos o livro, entendemos o seu contexto, entendemos a sua mensagem para nós hoje também. Nesse livro que nós já estudamos, ele completo aqui, ele tem, é interessante percebermos isso, porque vimos o 7, não é, irmão Valdemir? Muitas vezes no livro, o 7 é importante na linguagem apocalíptica, porque o 7 mostra uma ideia de plenitude, e nós temos então 7 vezes 7 bem-aventuranças que aparecem no livro. Por isso nós vamos olhar para essas 7 bem-aventuranças, capítulo 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26 e 22, 7 e 14.
Vamos ler a primeira bem-aventurança? Vamos ler as 7 aqui. Vamos tratá-las de forma profunda ao longo dessa série. Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança diz assim, capítulo 14:13: Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olha o consolo. Terceira bem-aventurança, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Vamos entender isso para frente. A quarta bem-aventurança, Apocalipse 19:9 diz: e o anjo me disse, João está recebendo, não é, a revelação, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Que bênção. Quinta bem-aventurança, Apocalipse 20, verso 6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Sexta bem-aventurança, pequena, parecida com a primeira, mas algo a distingue da primeira. Eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a sétima bem-aventurança diz: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém, irmãos? Que coisa bonita, como vimos aqui ao longo do livro. Se você já leu o livro, eu sugiro, se você não leu, que leia o livro todo. O 7 é importante nesse sentido de perfeição, de plenitude, de inteireza. O 7 aparece no primeiro momento no capítulo 1. O termo que aparece em todas as bem-aventuranças é feliz, feliz ou bem-aventurado. É o mesmo termo na linguagem que aparece, que foi escrito no Novo Testamento, de Mateus 5, das bem-aventuranças que Jesus ensina, e Lucas 6, trazendo detalhes, exortações, padrões esperados por Deus, e também consolo, recompensas que são prometidas aos fiéis. Por um lado, espera-se uma postura, do outro, aquele que está vivendo nessa bem-aventurança recebe recompensa. Então nós vamos fazer 3 perguntas, tratando da primeira bem-aventurança. O que essa bem-aventurança descreve para nós? Primeiro, ela descreve uma condição de vida diferenciada. Condição de vida diferenciada. Vamos ler novamente, eu quero que vocês leiam comigo agora, o 1:3. Vamos ler na linguagem de hoje. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Olhe só, aqui aparece 2 vezes o termo. Primeiro é feliz quem lê, e felizes os que ouvem. Nós já falamos aqui, tivemos a oportunidade de falar que nesse tempo bíblico nem todo mundo tem a capacidade de ler. Alguns leem, a maioria ouvem, escutam. Então ele diz: feliz o que lê, e felizes aqueles que ouvem e que guardam o que nela está escrito, não é? Na NVI, porque o tempo está próximo. Então essa bem-aventurança mostra uma condição de vida diferenciada. Tem muita gente hoje
buscando uma vida no mundo pós-moderno, uma vida diferenciada, para ser feliz. Mas muita gente está buscando muitas receitas e parece que nunca vivencia essa vida diferenciada, buscando caminhos que a sociedade ou que o pensamento pós-moderno coloca. Então elas vão abraçando, e muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas são escravas de muitas coisas, abraçando comportamentos para chegar a algum tipo de alegria, de satisfação e de sentido. Elas estão fazendo coisas, elas estão buscando coisas, elas estão adquirindo coisas, elas estão conhecendo lugares, mas parece que está sempre faltando alguma coisa. Porque a primeira bem-aventurança fala que é feliz aquele que lê, feliz o que ouve, e que guarda o que está escrito, porque o tempo está próximo. Às vezes as pessoas têm crise com isso. Como que há 2000 anos o tempo está próximo? Nós devemos entender o pensamento bíblico, não é o nosso pensamento. O pensamento bíblico é que os fins dos tempos já começou na manifestação da nova aliança. Por isso o tempo está próximo. A coisa está acontecendo, Deus está desenvolvendo o seu projeto no mundo. Por isso, condição de vida diferenciada. Nós sabemos que esses irmãos estavam tendo provações, e eles são desafiados a guardar aquilo que eles estão ouvindo. Isso é importante. Por isso que, respondendo à pergunta primeira, a bem-aventurança descreve essa condição de vida diferenciada. Algumas pessoas querem uma condição de vida diferenciada pensando em termos da fé, quando tudo está bem. Olha só que interessante que nessa primeira bem-aventurança, o texto coloca que é feliz o que lê e feliz o que ouve e que guarda, mas o tempo é difícil para fazer isso. O tempo ali para ser fiel é difícil. É em meio ao caos que temos uma palavra que descreve uma condição diferenciada de quem está vivendo na presença de Deus. É uma declaração específica que abre espaço para o projeto divino e por isso traz esperança. Condição de vida diferenciada. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que você está fazendo? Você está buscando coisas para ser feliz, para achar um estado de felicidade. O texto diz: feliz aquele que ouve a palavra, guarda as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Então, estamos falando aqui de uma condição de vida diferenciada. Você tem experimentado essa vida diferenciada? Aqueles irmãos que estavam morrendo todo dia, apesar disso, estavam vivendo uma vida diferenciada. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem. Uma segunda pergunta que nós fazemos para esse texto, para essa bem-aventurança, é o que ela recomenda. Então, segundo, ela recomenda uma conduta também diferenciada, uma conduta de vida diferenciada. Olha só que interessante, o texto fala das pessoas que ouvem e que guardam o que nela está escrito. O Osborne, um autor que trata desse texto, ele fala que o termo guardar aqui, o termo guardem, que surge no verso 3, não evoca apenas a observância de normas, porque ser de Jesus é outro papo, não é? Senão você vai embarcar numa vida, você não está entendendo tudo. Ele diz: tratava-se antes de dar importância à mensagem, de se deixar penetrar por ela e de vivê-la. Só que aquelas pessoas nesse tempo que estavam guardando essa palavra no coração, obedecendo às instruções, estavam em oposição ao império. Isso acontece hoje também, porque o Império Romano e o Imperador Domiciano não conseguia domar aqueles crentes. Eles morriam por causa do nome de Jesus. Eles tinham um caminho, estavam seguindo o caminho, e eles não se dobravam. Por isso que a igreja em todo o tempo tem uma postura de oposição ao sistema mundano, biblicamente falando. Ela sempre tem uma visão correta das coisas, dentro da revelação divina. O texto fala aqui
felizes aqueles que ouvem e guardam a ideia do o que nela está escrito. Esse nela que está escrito, a ideia do texto aqui é que tem sido escrito, não é? A ideia do texto é alguma coisa que está ocorrendo no passado, mas tem efeito para o presente e para o futuro. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Então é interessante isso. O William Barclay diz que ouvir a palavra de Deus é um privilégio, olha só. Obedecê-la é um dever. Todo privilégio vai acompanhado de uma responsabilidade. E o privilégio de ouvir leva consigo a responsabilidade de escutar, lembrar e obedecer. Por isso, uma condição de vida diferenciada. Nós estamos falando aqui de um texto, os primeiros ouvintes estão vivendo severa perseguição, não era fácil ser cristão, nesse tempo e nesse momento do imperador. E a igreja cristã não tem liberdade para funcionar como igreja. Nós temos um exemplo nesse tempo hoje, só para contextualizar, da Coreia do Norte. Nós sabemos que tem cristãos lá, cristãos escondidos lá, mas eles não têm autorização para funcionar. Eles funcionam, se reúnem em lugares que ninguém sabe. Nós já ouvimos isso, não é, pastor Hebe, dos desafios missionários nessa região, e a Coreia do Sul tão pertinho ali, com toda a liberdade, os coreanos do norte não têm. Então, a igreja desse período é considerada uma igreja ilegal, uma religião ilegal. Então você tinha as religiões legais e as religiões ilegais. Ser um cristão nesse tempo é participar de um movimento religioso ilegal, que era contrário às ordens do Império Romano, e por isso sujeito a perseguições, a prisões e à morte. Então falar para uma pessoa nesse momento de guardar a palavra era um desafio, porque eles eram, como diz a expressão, uma religião ilícita. Eles não tinham autorização para funcionar, e eles estavam ali servindo a Deus, porque a bem-aventurança está mostrando essa conduta de vida diferenciada. Por muito pouco as pessoas abandonam a fé hoje. Como que a gente faria nesse tempo? Um quadro complicado de perseguição, sem direitos, não é? Não tinha direito algum. E eles têm a recomendação de ouvir a palavra de Deus, sabendo que ao ouvir aquela palavra estavam em desacordo com o império, com as ordens do império. Há um império hoje que reina também. Por isso a igreja é perseguida também hoje de várias formas, porque a igreja não se dobra, pelo menos a verdadeira igreja. Não estou falando da placa, mas da igreja do Senhor Jesus. Ela não se dobra, ela segue os princípios da palavra de Deus. E quanto mais se aproxima o fim, mais perseguição teremos. E só os fiéis vão prevalecer a tudo isso. Então, se você está vivendo momentos aflitivos de perseguição, continue guardando a palavra de Deus, amém? Se você está sendo ameaçado de alguma forma, aqueles irmãos estavam sendo, você tem que ser firme, continuar firme com a palavra de Deus. Se você está sofrendo perda, aqueles irmãos perdiam seus pais, seus primos, seus irmãos, todos os dias, perseguição e morte. Se você está vivendo algum tipo de perda, segundo essa bem-aventurança, você tem que continuar guardando a palavra de Deus, é vida diferenciada. Amém, irmãos? O abençoado por Deus não é aquele que desiste. Por isso aquela palavra em meio à perseguição era uma palavra de consolo. O conceito popular é ler o Apocalipse com medo. Não, você tem que ler o Apocalipse com esperança, porque há um que reina. O imperador dizia que reinava, mas quando você lê, você vê que Cristo que está no trono. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Uma outra pergunta que nós fazemos a essa bem-aventurança primeira é o que ela anuncia. Ela anuncia uma manifestação divina diferenciada. Olha só, o tempo está próximo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está
próximo. Então, a atitude aqui é guardar o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A palavra tempo aqui é kairos, uma palavrinha que a gente fala muitas vezes, não cronos, não o horário aqui do relógio, tempo. Agora aqui no meu relógio, 8h30, está tranquilo ainda, dá para chegar até meia-noite pregando, está beleza, né? É o tempo, mas aqui é o tempo de Deus, é o tempo da manifestação de Deus, é o kairos, é o momento oportuno, o tempo de decisão. Significa que o fim ainda não aconteceu e o kairos está em evolução. É interessante isso, porque Deus está conduzindo todas as coisas, mas o fim pode ser visualizado. Nós não experimentamos ainda, mas nós podemos olhar para frente com confiança. Essa palavra, essa revelação é para trazer essa confiança para aqueles irmãos em perseguição e traz para nós também. Mas interessante, e mais interessante ainda, que a palavra próximo que aparece aí, só tem nesses dois textos, no livro todo, próximo, não é? Nós já entendemos que é o tempo de Deus, o tempo está próximo. Então nós temos aqui em 1:3, esse termo que aparece aqui, e em 22:10 que diz, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então às vezes as pessoas vivem como se não houvesse mais nada, por isso que elas se perdem muitas vezes, mas nós que temos recebido o discernimento de Deus, nós não podemos nos perder, Deus está cuidando de tudo, e Ele está se manifestando na história, e a gente tem que ter essa visão, que o controle está nas mãos de Deus, nós podemos visualizar o fim. Por isso, meus irmãos, a proximidade da volta do Senhor, que é o que está sendo enfatizado aqui, e também todo o Novo Testamento, mostra que os cristãos devem ter uma atitude responsável diante de Deus, não de desatenção. O livro todo mostra que não tem o meio do caminho. Aliás, na Bíblia e no Novo Testamento todo, não está o meio do caminho, não tem o meio do caminho, não tem um mais ou menos cristão. Nessa época não podia ter um mais ou menos cristão. Era cristão perseguido, maltratado, chicoteado e morto, queimado vivo, ou não era de Jesus, não é? É isso que o texto mostra. Então a proximidade da volta de Cristo está mostrando que tem que ter responsabilidade, o tempo está próximo. Então não só uma questão escatológica do fim, mas de ética agora, de vida com Deus agora, somos chamados a viver completamente na presença de Deus, dedicados ao Senhor, mesmo que estejamos vivendo provações. Amém, irmãos? Porque nós estamos falando de manifestação de vida divina diferenciada. Ela está acontecendo e acontecerá de forma triunfal no fim. Mas Jesus disse algo interessante em Marcos 13, que vai nessa direção. Olhe só, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha só, quer dizer, aquela manifestação ali naquela árvore, naquela figueira, está mostrando que o verão está vindo. Ele diz assim também, quando virem estas coisas acontecendo, ele fala de várias coisas que vão acontecer, que antecipa a sua volta, saibam que ele está próximo às portas. Olha só que interessante. Por isso nós devemos estar atentos, nós devemos cuidar da nossa vida, porque haverá uma manifestação diferenciada. Paulo disse em Romanos 13, olhe só, leiam comigo esse texto. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Então nós cremos, teve um tempo, ele fala isso, é interessante, né? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos.
percorrer um tempo. O autor aos Hebreus diz, e aí faz sentido no conjunto da obra, né, porque tem que entender o contexto, não só o texto isolado, mas olha só, um texto que nós conhecemos muito e recitamos quando as pessoas saem da igreja e não querem congregar, não é? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Esse costume já acontecia 2000 anos atrás, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia, letra maiúscula, o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Então, se o dia se aproxima, a gente tem que estar junto, estamos juntos como membros do corpo de Cristo. Eu termino 1 Pedro 4,7 falando do mesmo assunto. 1 Pedro diz, na primeira carta, olha só: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam enrolados, não, sejam criteriosos. Gosto de provocar vocês, né? Sejam criteriosos, estejam vivendo de qualquer jeito, né? A gente já sabe, a gente sabe o dia que eles vão voltar, então quando estiver mais pertinho, como eu ouvi alguém dizer, olha, eu estou vivendo assim, pastor, mas lá para frente, quando eu ficar bem velhinho, aí eu me comprometo com Deus e acerto o passo. Eu falei, vigia, você não sabe o tempo, você não sabe a manifestação final, o tempo da manifestação final. Nós temos indícios que antecedem a volta. Quando a mulher, Jesus usa essa expressão no Novo Testamento, a mulher está com dores de parto, não é? Tem aquelas dores que vão e vêm até que o bebê nasce. Então nós estamos nesse tempo, dores de parto, coisas estão acontecendo, para um pouquinho, acontecem outras coisas, vai ter um momento que a coisa vai acontecer. E eu dizia, não, você não pode fazer isso, porque você não sabe o futuro, você não sabe o dia de amanhã. Sobretudo, essa não é uma visão boa. Quem pensa assim, pensa apenas em desfrutar de alguma coisa. Mas se ela pode até ter essa oportunidade, se Jesus não voltar, mas ela perdeu a vida toda na presença de Deus, de gastar o seu tempo para Deus, dedicar a sua vida a Deus, correndo o risco de perder ainda o melhor, porque não sabe o dia de amanhã. Por isso o texto diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Quer dizer, vamos estar ligados no movimento, porque a gente não sabe, a gente tem que estar vivendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? É manifestação diferenciada de tudo aquilo que nós já vimos, vai acontecer essa manifestação. Por isso o texto disse: feliz aquele que lê, porque nem todo mundo pode ler, mas é feliz o que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem, todo mundo pode ouvir, e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então o que aprendemos com essa primeira bem-aventurança? Ela fala de uma condição de vida diferenciada, feliz e felizes. A condição de vida diferenciada na presença de Deus não depende das circunstâncias dentro dessa bem-aventurança. Está chovendo canivete ali para a igreja, mas feliz aquele que ouve e que guarda. Condição de vida diferenciada. Na presença de Deus é condição de vida diferenciada. Segundo, ela recomenda uma conduta de vida diferenciada. Os que ouvem, os que guardam. E ela anuncia uma manifestação divina diferenciada. Tem gente que vai brincando, sem perceber o que está acontecendo. Se você é um crente fiel, você faz a leitura correta, você tem o discernimento das coisas que estão acontecendo, do cenário mundial, porque a palavra de Deus se cumpre a cada dia, e Ele há de vir, há de voltar. Guardemos esse desafio. E a pergunta que fica nesse final: eu estou enquadrado nessa primeira bem-aventurança? Eu sou feliz, estou ouvindo a palavra de Deus? Eu estou guardando o que nela está escrito? Eu tenho discernimento que o tempo está próximo? Se você não está vivendo isso, Deus está convocando você nessa noite a viver dentro dessa bem-aventurança, ser feliz nesse modelo, nessa palavra. Não ser feliz naquilo que você vai construir, mas feliz
dentro daquilo que Deus vai fazer em sua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém.